Muitíssimo bom dia! Começa mais uma semana de leitura da palavra, onde Deus vai nos conduzir, onde a glória dele vai permear nossas leituras. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, que Deus te abençoe demais, que a glória de Deus venha sobre ti. Começa a semana, já me disse se você está aí online, se você está conosco aqui ao vivo, para acompanhar a leitura da palavra. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, que o Espírito venha sobre você. Começa o dia 43 da nossa leitura. Estamos a largos passos avançando no que a leitura bíblica é para cada um de nós. Já abre sua Bíblia aí no livro de Salmos, que a gente vai continuar nossa leitura da Bíblia, aprendendo nesse livro maravilhoso que é o livro de Salmos. Escreve aí como foi teu fim de semana, como foram os cultos na sua igreja, como foram as programações da sua igreja. Vemos aqui de um fim de semana intenso, né, conectados com evento de mulheres, celebrei casamento, teve vários eventos na igreja no sábado e domingo em 2 cultos. A glória de Deus esteve conosco. Como é bom a gente cultuar o Senhor, como é bom a gente ver servindo o reino, servindo a presença de Deus. Deus abençoe vocês aí. Tem gente lá em Taquatiara, Amazonas, Catedral da Fé em Cristo. Deus abençoe você. Vamos para mais uma semana, né? Vamos começar uma semana abençoada aqui. Pega a Bíblia, se prepara. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito de Deus venha sobre nós, que a glória do Senhor possa se manifestar em nossas vidas. Vamos nessa? Senhor, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos aqui, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha, que o Senhor fale conosco de forma sobrenatural, meu Deus, que o nosso entendimento abra para que nós possamos ouvir a Tua voz e na Tua palavra aprendermos, na Tua palavra termos direção, na Tua palavra recebemos o alimento necessário para a semana, para o dia de hoje, Senhor. Abençoa o início deste mês, meu Deus, nos coloca debaixo da sombra das Tuas asas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Estamos terminando um mês, começando outro, e a leitura continua firme. 43 dias lendo a Bíblia de forma ininterrupta. Pega a Bíblia então, abre comigo aí Salmos capítulo 27 e nós vamos avançar na leitura bíblica, na leitura da palavra. Muito bem. Salmo capítulo 27. O que a gente vai ver hoje aqui muitas frases conhecidas, muitos versículos conhecidos, que às vezes estão até em música, estão até em adorações que são compostas. Você às vezes não sabe o endereço e de repente vai descobrir agora que muitos vêm dos Salmos, são provenientes dos Salmos. Afinal, o saltério é um conjunto de canções para ser lido ao som de instrumentos. Evidente que para um adorador, principalmente para um adorador raiz, para aquele que gosta de mergulhar na palavra para fazer suas canções, muitas músicas saem dos Salmos. Como, por exemplo, algumas que nós vamos ler hoje aqui. Salmo 27, o salmista está falando do desejo que ele tem da presença de Deus. A presença de Deus é o nosso sustento, a presença de Deus é o nosso alimento. Ela é o segredo da nossa felicidade. Preguei sobre isso ontem na Conectados aqui, hoje vai estar no YouTube, se você quiser assistir, rever se você está conectado, se você não é, você pode rever isso. Versículo 1 do capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então, primeiro, é um salmo que fala da proteção que só Deus pode trazer. Ele é a minha luz, ele é a minha salvação. Ele que guia o meu caminho. Os inimigos estão ao meu redor, mas eles é que tropeçam e caem. Olha o versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar uma guerra contra mim, assim terei confiança. Que lindo versículo que mostra a confiança do salmista, mesmo que um exército, é claro que é uma linguagem poética, mesmo que um exército seja contra mim, poética, mas real, porque Davi foi perseguido por exércitos, Davi foi perseguido pelo inimigo, e ele está dizendo, mesmo que o exército esteja ao meu redor, minha confiança está em Deus. Na verdade, onde ele prefere estar? Versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele amava estar na casa de Deus, ele amava estar na presença de Deus. Nós temos que anelar por isso também, Senhor, nós queremos estar na Tua presença. E parte de estar na Sua presença é estar na Tua casa, frequentar uma igreja, estar num local onde eu posso sentir a Tua presença, a Tua glória. Há cultos que você não quer terminar. Ontem, os nossos 2 cultos, a gente não queria terminar. O culto da noite, a gente continuava adorando o Senhor por tamanha glória de Deus que a gente estava sentindo. É isso. Então, ele está dizendo, Senhor, eu te peço uma coisa, que eu possa estar na Tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a Tua beleza, para meditar no Seu templo. Por quê? No dia da adversidade, Ele me ocultará no Seu pavilhão.
No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Lá dentro, no interior do seu tabernáculo, ele me acolherá. Ele levar-me-á sobre uma rocha. Será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim, responde-me. O amor que o salmista tem pela casa de Deus é admirável. Nós temos que ser assim também. Qualquer dia na casa de Deus não é só um dia como qualquer outro, não é só um dia a mais, não é só um dia que a gente que você pode perder, você pode passar como alheio. Não, cada dia é profundo, cada dia é um dia único na presença de Deus. Então cultue a Deus com toda a tua entrega, com todo o teu ser. Na igreja que você frequenta, envolva-se, sirva, porque é maravilhoso estar na presença de Deus. Ele continua dizendo, ao meu coração me ocorre, versículo 8, buscai a minha presença. E ele toma uma decisão, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele mostra quem é o Senhor tem. Senhor, não escondes a tua face de mim, não rejeites o teu servo, não recuses, não me desampares. Por quê? Versículo 10, se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Mesmo que eu não tiver perdido tudo, e ele está indo até o extremo, se o pai e a mãe me abandonarem, o Senhor vai estar comigo. Então o que ele pede? Versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana. Quem está na casa de Deus tem um coração ensinável. Senhor, me ensina, eu quero aprender o teu caminho, eu quero aprender a caminhar contigo, eu quero aprender a andar contigo todos os dias da minha vida. Me ensina os teus caminhos, me ensina, Pai. Não me deixes à vontade dos meus adversários que contra mim se levantam como falsas testemunhas. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que na terra que eu vivo, mesmo cercado de inimigos, eu vou ver a tua bondade. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ele começa mostrando a magnificência de Deus, que ele não vai ter medo diante de nenhum inimigo. Ele passa dizendo, Senhor, eu quero estar na tua casa sempre, e ele termina dizendo, espera pelo Senhor, espera. A continuidade do salmo é ele suplicando com ações de graças por proteção, por refúgio. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, me escute. Não te suceda que se calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova, se o Senhor se calar. Ouve as vozes súplices quando eu a ti clamar por socorro. Não me arrastes com o ímpio que pratica iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas no seu coração tem perversidade. Senhor, escuta o meu clamor. Bendito seja o Senhor, versículo 6, porque ouviu as vozes súplices. Ele é o Senhor que escuta. Ele começa pedindo para o Senhor escutar e ele mesmo já fala, bendito porque o Senhor escutou. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Nele eu fui socorrido, meu coração exulta. Com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta para sempre. É um clamor, uma súplica, ao mesmo tempo que ele é apresentação de graça a Deus. A gente viu ontem, e eu falei ontem sobre ter oração, súplica e ação de graça. Todos os dias tem que orar, suplicar, que é quase um clamor desesperado, mas agradecer ao Senhor, apresentar tua ação de graças. O Salmo 29 é uma obra-prima poética que fala da voz de Deus. Ele diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai, associe ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Que poesia maravilhosa. Tributai ao Senhor glória e força. Adorai-o na beleza da sua santidade. É belo estar na presença de Deus. Sua santidade é belo aos nossos olhos. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. A voz sobre as águas é a referência clara da criação. Na criação você lembra que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E uma voz disse, haja luz. Então o que ele está dizendo, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, a voz do Senhor que vem para criar, a voz do Senhor que vem para criar coisas novas, a voz do Senhor que vem para trazer respostas, a voz do Senhor que vem para trazer esperança. Esta voz pode ser ouvida sobre as águas. Oh meu Deus, troveja, Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas,
Aí ele vai dar as características desta voz que vem, que esta voz venha sobre a tua vida para criar coisas essa semana. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O que é cedro? É uma árvore que ficava no Líbano, na região do Líbano, que era muito forte, é um símbolo de força. Ele está dizendo, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar o bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens, os grandes inimigos ao redor, o Senhor faz saltar como bois, porque a voz dele despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, que é uma região seca, uma região difícil. Cádiz é uma região de muita sequidão, onde não há vida, mas lá a voz do Senhor faz tremer. A voz do Senhor dá cria às corças, desnuda os bosques. No seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios, as grandes chuvas. Como o rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. A voz do Senhor é poderosa. Há uma voz acima da tempestade, há uma voz acima das águas. Ele continua mostrando a exaltação e a ação de graça que ele dá pela libertação da morte, porque ele não foi pego pelos seus inimigos. Lembre-se que nós estamos no primeiro livro de Salmos, que é do 1 ao 41, foram muitos escritos por Davi em momentos de fuga, fuga de Saul, fuga de Absalão. Ele está mostrando o que acontecia na época das guerras. Então ele diz, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, tu me saraste. Então o livro poético ele tem que fazer analogia à nossa própria vida. A poesia, a obra literária tem que mostrar a nós que quando nós estivermos em guerra, nós também vamos clamar e o Senhor vai nos responder. Ele está estabelecendo um padrão em forma de cântico para que a nação lembrasse sempre, para que nós lembrássemos sempre. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Ele está falando de um extremo. A luta era tão grande que ele estava ameaçado de morte, mas o Senhor reverteu a sentença de morte, porque ele é grande. Salmodiai, olha um convite que ele faz então. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. Olha que versículo conhecidíssimo. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Como Deus pode transformar qualquer realidade. Ele está mostrando um padrão. O choro dura uma noite, ao amanhã vem a alegria. A alegria, na palavra hebraica, significa um brado alegre no momento da vitória. Não vamos dar spoiler da parte 2 do Segredo da Felicidade. A alegria é quando Deus coloca um brado nos teus lábios porque você venceu. Se você gosta de esportes, quando o teu time marca um gol, quando o teu time marca uma cesta importante, quando o teu jogador favorito dá um winner no tênis, você dá um brado na hora da vitória. Isso é a alegria, é a celebração, é a conquista que Deus te deu. Isso virá sobre ti. Então hoje pode estar choro, amanhã vem a alegria, amanhã vem o brado de vitória, amanhã vem o bradar porque Deus fez algo grande. A efusividade dessa alegria, o grito de gol vem sobre ti, porque Deus estabeleceu o seu comando, Deus estabeleceu a sua alegria. Quanto a mim, ele está dizendo, eu dizia na minha prosperidade, jamais eu vou ser abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ouve, Senhor, versículo 10, tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. O Senhor transformou meu pranto em folguedos, tiraste meu pano de saco, me vestiste de alegria. O meu espírito te canta louvores, ele que não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que salmo lindo, hein? Na verdade todos, né? Eu falo isso para todos, mas que salmo lindo, mostrando que Deus pode mudar qualquer cenário, que quando eu clamo ele responde. Ele continua mostrando o clamor, o seu louvor no meio dos lamentos. Em ti, Senhor, me refugio, estou no Salmo 31. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Seja o meu castelo forte. Se você é das antigas, há um hino chamado Castelo Forte é o nosso Deus. É o nosso refúgio. Castelo Forte é aquela torre de segurança no meio de uma plantação, no meio de uma guerra. Castelo Forte. Ele é o nosso refúgio. Cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza. Tu me conduzirás e me guiarás
Ele está conduzindo a mostrar para onde nós vamos na hora da guerra, para o nosso castelo forte. Tirar-me-ás o laço que me oculta, que as ocultas me armaram, as armadilhas estavam contra mim, o Senhor vai tirar, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remis, Senhor Deus da verdade. Você não ouviu alguém falando essa frase? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito? Ele está fazendo uma referência messiânica lá na frente. Senhor, eu entrego a ti, meu futuro é teu. Eu me alegrarei, versículo 7, me regozijarei na tua bondade, pois tu tens visto a minha aflição, conhece as angústias da minha alma, não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés no lugar espaçoso. O Senhor me protege. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza meus olhos se consomem, minha alma e meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Ele está vivendo lutas. Só que percebe como ele mesmo flutua para mostrar, eu confio em Deus. A minha realidade é de luta, mas eu confio em Deus. Tornei-me opróbrio, vergonha, versículo 11, para todos os meus adversários. Espanto para os meus inimigos. De horror os meus conhecidos que me veem na rua fogem de mim. Que fase ele estava vivendo. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, conspiraram contra mim, tramam me tirar a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Percebe o paralelo? Ele está descobrindo o poder de Deus. A confiança em Deus não no momento da festa, na luta. Ele está dizendo, estou numa luta tão grande que meus inimigos na rua me veem, mudam de caminho, mudam a rota, fogem de mim. Quanto a mim, eu continuo confiando no Senhor. Versículo 15, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Faz resplandecer sobre o teu servo o teu rosto. Salva-me por tua misericórdia. Olha o clamor dele. Emudeçam os lábios mentirosos, versículo 18, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que o temem, que usas perante os filhos dos homens, para com aqueles que em ti se refugiam. Como é grande. Grande é o radical hebraico rab, que significa abundante, grande em número e em importância, principal. Na verdade, nesse radical rab vem a palavra rabi, que é mestre, grande mestre. O título de rabi é aquele que era grande, era elevado, ele estudava para isso. O nosso Jesus foi chamado de rabi, de mestre lá na frente, grande mestre, rab. Senhor, como tu és grande, como tu és maravilhoso, como tu és excelso, como o teu poder é grande, no recôndito, no cômodo mais íntimo, versículo 20, da tua presença, tu os esconderás da trama dos homens, no esconderijo os ocultarás das contendas da língua. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu sua misericórdia para comigo numa cidade que estava sitiada, estava cercada de inimigos, o Senhor me escondeu. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, o Senhor não, mas... Apesar de eu achar que eu não estava mais na tua presença, o Senhor ouviu a minha voz quando eu clamei por socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Me retribui com largueza, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vocês que esperam no Senhor. Dá uma pregação, falar do recôndito da sua presença. Há um lugar de esconderijo nele. Às vezes, as lutas querem fazer com que você se esconda. Senta num quarto escuro, cobra a cabeça, fica o dia inteiro ali, escondido das lutas como se elas fossem passar. Ao invés de se esconder em locais de escuridão, esconda-se na presença de Deus. Quando você estiver numa luta intensa, quando você não souber o que fazer, esconda-se na presença de Deus, no recôndito do seu tabernáculo. Esse é a expressão, no quarto mais íntimo, na sala mais oculta, no local que ninguém teria acesso. Vá para a presença de Deus, todos os dias ela está à tua disposição. Ele continua mostrando num salmo que é chamado de salmo didático, o que acontece, a felicidade de quem é perdoado por Deus. Como é bom servirmos um Deus perdoador, um Deus que nos perdoa das nossas faltas. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O que ele está mostrando é a maravilhosa libertação de andar no perdão que vem de Deus. Esse salmo é didático, ele é uma aula. Ele sozinho podia dar uma live. Deixa eu pausar um pouco a leitura. Satanás ama a escravidão. Tudo que te gerar escravidão
é o business de Satanás. E às vezes nós estamos escravos de pecados, achando que vamos resolver sozinho. Não, um dia eu consigo parar, um dia eu deixo de fazer, ninguém precisa saber, e a gente vive uma vida dupla, com coisas ocultas, ocultando o nosso pecado, achando que isso vai resolver. O salmista vai mostrar a alegria de ser liberto por Deus. Ele diz: Senhor, obrigado, porque aquele que cuja iniquidade foi perdoada é bem-aventurado. Muito bom ou feliz é o homem que não foi atribuída iniquidade contra ele. Mas olha o que ele diz: enquanto, versículo 3, calei os meus pecados, enquanto eu ocultei, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, meu vigor se tornou em sequidão. O que ele está dizendo é: eu escondi pecados, eu ocultei pecados. O salmista Davi pecou, você sabe o pecado dele. Eu ocultei o meu pecado, meus ossos envelheceram, minha estrutura ficou velha. Eu senti a tua mão sobre mim todos os dias. É terrível, meu Jesus. Deve ser a pior coisa do mundo viver com pecado oculto. Viver ocultando pecados, tendo uma vida dupla, sem saber o que fazer. Pelo amor de Jesus Cristo. Tem esposo que vive assim, tem esposa que vive assim. Já viu um casal que dá aquele desespero? A esposa vai pegar o telefone e o cara até dá uma palpitação. Não, ela não tem a senha, não pode ter acesso às coisas que eu vejo, às conversas que eu tenho. Que loucura é essa? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque vive com os ossos envelhecidos, vive com a estrutura envelhecida porque está ocultando algo. O salmista diz: não. Olha como a vida dele começa a mudar, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, minha iniquidade não mais ocultei. Eu falei: vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. No mesmo versículo, confessei, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Oh, meu Deus do céu. Confessar o pecado, lá em 1 João a gente vai ver que a Bíblia diz: confessai os pecados uns aos outros. Ou seja, se você tem um irmão em Cristo, um líder, se você está com pecados ocultos, com os ossos envelhecendo, procura, confessa, abre o teu coração, seja livre dessa iniquidade, não seja mais escravo disso. Satanás é expert em escravidão. Primeiro ele te escraviza no pecado, depois ele te escraviza no esconderijo do pecado, na ocultação do pecado. Você fica um escravo, um fantoche. Chega! Seus ossos estão envelhecendo. Confessa o teu pecado, porque você vai encontrar perdão. Versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselhos. Senhor, ensina o nosso caminho. Não seja como um cavalo, não seja como uma mula sem entendimento, que com freios e cabreços são dominados. Olha com que ele compara a quem é conduzido pelo pecado. Está com cabresto, está com freio. É conduzido pelo condutor. É conduzido pelo condutor é demais essa hora da manhã. É conduzido por uma mão que te guia para qualquer lado, que vai para um lado, vai para o outro. Não. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor justos. Exultai, você que é reto de coração. De novo, sou redundante, mas que obra-prima este salmo, que mostra que nós não podemos viver ocultando, pesados no pecado, como cavalos, como mulas, sendo conduzidos por um guia que leva a nossa cabeça para um lado para o outro. Isso que o pecado faz conosco, nos escraviza. Confessa o pecado, encontra misericórdia e perdão. No Salmo 33 ele faz um convite: vamos louvar o Criador, vamos louvar aquele que preserva a vida. O Salmo é um convite: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo, aos retos cai bem louvar. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com saltério de 10 cordas, entoie um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, o seu proceder é fiel, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus e a sua palavra se fizeram pelo sopro da sua boca, um exército deles, ele é o Deus Criador, vamos louvá-lo. Ele ajunta em montão as águas do mar, tema o Senhor toda a terra, temam os habitantes do mundo, pois ele falou, versículo 10, tudo se fez. Ele ordenou, tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, ele anula os intentos dos povos. Mas o conselho do Senhor dura para sempre, os desejos do seu coração por todas as gerações. Aí ele vai mostrar, versículo 12, um versículo famoso.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Como é bom ser o povo do Senhor. O Senhor olha dos céus, vê os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla as suas obras. Não há rei que sozinho que se salve com o poder dos seus exércitos, nem que pela sua muita força se livre. O cavalo, os recursos naturais não garantem a vitória, a despeito da sua grande força. Os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre aqueles que esperam a sua misericórdia. Nossa alma, versículo 20, espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Nossa confiança está no Senhor. Ele continua, inclusive, mostrando no capítulo 34, que é conhecidíssimo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Olha o convite mais uma vez. Engrandecei ao Senhor comigo. Todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Olha que dois versículos, que quatro versículos lindos e conhecidos. Contemplai-o e serei iluminados. Em outras versões, olhai para ele e seja iluminado. Quando eu estou numa guerra, eu não olho para lugar nenhum. Meu olho é no Senhor, eu vou ser iluminado. Eu estou usando uma luz artificial aqui, ó, que parece não fazer diferença. Vou desligar. Ó. Olha o que acontece quando eu desligo. O que ele está dizendo é, olhe para ele. Quando você olha para ele, daqui a pouco você é iluminado. O teu rosto não fica mais confundido. Entendeu comigo aqui? A diferença que a luz faz. A diferença que olhar para o Senhor faz. Não tem ilustração melhor do que essa. Olhe para ele, seja iluminado. O teu rosto não será ou não sofrerá vexame. Clamou este filho, o Senhor ouviu. O livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra. Há um anjo acampado ao teu redor aonde você vai. O anjo do Senhor se acampa ao teu redor. Que anjo do Senhor é esse, gente? Lá em Tiago, lá na frente, a gente vai ver que a Bíblia diz que o inimigo fica como um leão ao nosso derredor, esperando o momento que possa nos tragar. Se você analisar a raiz das palavras, derredor é uma camada exterior. Redor é uma camada interior. Ou seja, o leão que está ao derredor, lá longe, esperando para dar o bote, se ele quiser chegar em você, ele tem que passar pelo anjo que está acampado ao redor. Próximo de você tem o anjo do Senhor acampado. Então hoje, quando você sair de casa, o anjo do Senhor está acampado ao teu redor. Quando os teus filhos forem para a escola, quando você for para o trabalho, quando você está no carro aí, quando você for pegar um avião, aonde você for, o anjo do Senhor está ao teu redor para te oferecer livramento. Meu Deus! Então ele diz versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provar, na raiz hebraica, literalmente comer um alimento, discernir, compreender, avaliar. É uma experiência do bom paladar. Prove, veja, é bom. Já lidou com crianças assim que você fala, come isso. Não, não gosto. Mas já experimentou? Não, nunca experimentou. Então prova. Prova para você ver que é bom. Prova que você vê que é legal. Prova, é isso que ele está dizendo ao Senhor. Prove. Prove e veja que ele é bom. Não viva só na teoria, viva na prática, na presença do Senhor. Temei ao Senhor, os seus santos, versículo 9. Pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos, os filhos do leão, que são caçadores, sofrem necessidade, passam fome. Mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. É um salmo didático mais uma vez. Quem é o homem que ama a vida, que quer longevidade para ver o bem? Esse homem refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz, empenha-te por alcançar a paz. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Clamam os justos e o Senhor os escuta. Versículo 18, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Salva-os de espírito oprimido. Quebrantamento de coração. O Senhor está perto daquele que está quebrantado, que tem o coração apto para que o Senhor fala. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe os ossos, nenhum deles sequer será quebrado.
esse versículo 20 tem que parar para analisar. Ele está dizendo, o justo, nenhum osso dele vai ser quebrado. João capítulo 19, versículo 36, mostra que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Por algum motivo, eles preservaram, porque é o justo. Quando chegar lá, você vai lembrar desse salmo. Preserva-lhe os ossos, nenhum osso será quebrado. Nenhum osso será quebrado. O Senhor, versículo 22, resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. O Senhor vai julgar os inimigos. O inimigo vai ter um destino. E o Salmo 35 vai falar isso. Senhor, contende com os que contendem comigo. Luta com os que lutam contra mim. Peleja com os que contra mim pelejam. Embaça o escudo e o broquel, ergue-te em meu auxílio, veste a tua armadura e se levanta por mim, Senhor. Empunha a lança, reprime o passo dos meus perseguidores. Eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam me tirar a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Como palha ao vento, sejam como palha ao vento, impelindo os anjos do Senhor. Senhor, que o caminho deles se torne tenebroso e escorregadio, que o anjo do Senhor nos persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram a cova para a minha vida. Venham sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. Prendam-nos os laços que tramou ocultamente. Caia neles a sua própria ruína. Então ele está chamando justiça sobre os inimigos. Gente, vamos falar do Antigo Testamento. Ele está falando sim dos inimigos físicos que estão os perseguindo, ok? Hoje, no Novo Testamento, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Você não pode orar esse versículo, esse salmo aqui, Senhor, esse meu chefe que me persegue, venha, põe a lança e vem contra ele. Não é isso. Nossa luta não é mais no físico. Nossa luta é contra a carne e o sangue. Você pode todos os dias falar, Senhor, levanta-te para guerrear a minha causa, levanta-te para vir na minha guerra, levanta-te com unção, com autoridade, com poder, que os meus inimigos caiam ao chão. Não é carne ou sangue, são principados e potestades desse mundo dominador. Tudo bem, gente? Continuando, só para te dar uma base aí, pra você não chamar a lança de Deus sobre ninguém fisicamente. Enquanto eu clamo ao Senhor, versículo 9, a minha alma se regozijará no Senhor, vai se deleitar na tua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Quem é semelhante a ti? Senhor, a minha realidade é, versículo 11, levantam-se iníquas testemunhas e falam coisas de que eu não sei. Eu estou sendo difamado, estou sendo perseguido. Pagam-me pelo mal, pagam-me o mal pelo bem, que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando-lhes enfermos, minhas vestes eram panos de saco. Eu afligi a minha alma com jejum. Senhor, eu sempre busquei, orei por eles, jejuei por eles, e quanto a mim, eles estão me difamando, tá difícil. Quando eu tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim, versículo 15. Que duro ver o relacionamento interpessoal, como muitas vezes funciona assim. Davi falando, cara, eu ajudei tanto tempo, eu servi tanto tempo, eu jejuei quando eles estavam em dificuldades, eu dei um tropico aqui, eles se reuniram para me difamar, para falar contra mim. Até quando, Senhor? Olha o pedido do salmista. Ficarás olhando. Versículo 17. Livra a minha alma da violência deles, dos leões, a minha predileta. Livra-me a alma. Dar-te-ei graças na grande congregação. Vou te louvar no meio de uma multidão poderosa. Que os meus inimigos não se alegrem de mim, meus inimigos gratuitos. Olha o versículo 19. Às vezes a gente tem inimigo de graça, sem nem perceber. Fisicamente falando mesmo, Senhor, que os meus inimigos gratuitos não se alegrem de mim, Pai. Não é de paz que eles falam contra mim, dizendo pegamos. Senhor, não te cales, não te ausentes de mim. Versículo 23, desperta, faz justiça pela minha causa, julga-me segundo a tua justiça. Que no íntimo deles eles não digam, agora sim nosso desejo se cumpriu, nós vamos dar cabo dele. Não, Senhor, não, que eles se envergonhem e sejam cobertos de vexame. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Glorificado seja o Senhor. A minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Ele entrega a causa nas mãos do Senhor. Está passando por uma luta e uma guerra? A causa é nas mãos do Senhor. A guerra é espiritual. Você pode até falar, Senhor, eu tenho inimigos de graça. Tem pessoas que estão me difamando de graça. Senhor, julgue o Senhor mesmo. Não é você que vai falar, vem e pesa. Não, Senhor, julgue o Senhor mesmo. A minha língua vai celebrar a tua justiça por todos os dias. Ele vai fazer um contraponto entre a maldade humana, a malícia humana e a bondade divina. No versículo 1 do capítulo 36, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O ímpio, a transgressão lisonjeia os seus olhos. A iniquidade
está no seu ser. As palavras da sua boca são malícia e dolo. No seu leito, versículo 4, ele maquina perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. O ímpio vive essa realidade. Olha o contraponto. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens da tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. O Senhor preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua bondade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da sua casa. Na torrente das delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, não me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos, já não podem se levantar. Mais uma vez, o poder de Deus, o contraponto entre a maldade do homem, mas a grandeza e o poder de Deus. A felicidade dos perversos, inclusive, é temporária. Por isso ele vem dizendo, não fique indignado, versículo 1 do capítulo 37, por causa dos malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque em breve eles vão definhar como a erva. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e se alimenta da verdade. Olha o versículo 4. Agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Versículo 5 é conhecidíssimo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia, o mais Ele fará. Essa, inclusive, é a nossa frase de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Teu papel é entregar ao Senhor e confiar. Confia no Senhor. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa do homem que prospera no seu caminho. Não, deixa ir, abandona o furor. Os malfeitores vão ser exterminados, eles não vão possuir a terra. Mais um pouco, versículo 10, e o ímpio não existirá. Os mansos é que vão herdar a terra, versículo 11. Eles vão se deleitar na abundância de paz. Os ímpios tramam contra os justos, mas o Senhor ri deles, pois vê que está se aproximando o seu dia. Olha que a sua espada vai transpassar o seu próprio coração. O ímpio vai morrer na sua própria soberba. Mais vale, olha o versículo 16, o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. Mais vale ter pouco, mas ser justo, do que ter abundância, mas ser ímpio. Aqueles em que o Senhor abençoa, versículo 22, possuirão a terra, serão exterminados aquele a quem Deus amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Olha o que acontece com o homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela sua mão. Olha o salmista já maduro escrevendo. Olha que lindo esse testemunho dele. Eu já fui moço, agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, jamais vi a sua descendência mendigar o pão. Aparta-te do mal, faz o bem, e vai ser perpétua a tua morada, versículo 27. O perverso espreita a vida do justo, versículo 32. Procura lhe tirar a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho. Vem do Senhor, versículo 39, a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, porque nele buscam refúgio. Como é bom descansar em Deus. Nossa frase de hoje, entrega o seu caminho ao Senhor e confia. Entrega e confia. Para ficar mais resumida a frase, entrega e confia. É isso que você tem que ter em Deus. Entrega e confia. Confia na presença de Deus. Um pecador, às vezes, precisa de arrependimento. E nós vamos ver no Salmo 38, o salmista pedindo misericórdia de Deus. Não me repreenda, Senhor, na tua ira. Não me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas. Tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde para os meus ossos por causa do meu pecado. O pecado tem uma consequência. Ele está clamando ao Senhor, Deus, eu estou sentindo fisicamente a consequência do pecado. Já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Eu estou sofrendo a consequência do pecado. Eu estou encurvado, de sobremodo abatido, ando de luto todo dia. Ardem os meus lombos, não há parte sã em minha carne. Olha o que o pecado faz conosco. Versículo 8. Estou aflito e quebrantado, dou gemidos. O meu coração está em desassossego. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. A minha ansiedade não te é
oculta. Os meus amigos e companheiros se afastaram da minha praga, os meus parentes estão longe, versículo 11. Olha o que o pecado faz. Armam ciladas contra mim, me tramam tirar a vida, me procuram fazer o mal. Eu, como surdo, não ouço, como mudo, não abro a boca, não tenho mais ação. Pois em ti, Senhor, espero. Olha o versículo. Sou com efeito como quem não ouve, cujos lábios não há réplica. Eu espero em ti, Senhor. O Senhor, tu me atenderás, Senhor, meu Deus. Não suceda que se alegrem de mim os que contra mim se levantaram, pois estou prestes a tropeçar, minha dor está perante mim. Mas olha quando muda a situação. De novo, versículo 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Meus inimigos são vigorosos, são fortes, sem causa me odeiam. Não me desamparem, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Versículo 22. Apressa-te em me socorrer, Senhor, salvação minha. De novo, ele mostra a consequência física do pecado, como nós podemos clamar a Deus por livramento. Ele é o Deus que nos perdoa dos nossos pecados. O Salmo 39, o salmista está falando sobre a vaidade da vida. Vaidade não é a vaidade de se arrumar. Vaidade é como tudo passa rápido, como tudo é efêmero, como tudo não dura. Essa é a vaidade da vida. Disse comigo mesmo, versículo 1, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci o silêncio, calei-me acerca do bem, minha dor se agravou. Eu não falei nada, mas minha dor se agravou. Meu peito ficou embrasado o coração enquanto eu meditava. O fogo, então, se ateou e eu disse com a minha própria língua, dá-me conhecer, Senhor, o meu fim. Qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade? Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem está firme, por mais que esteja firme, é pura vaidade. Tudo vai passar rápido. É isso que o salmista está dizendo. Ele está tentando descobrir a verdade, a real essência da vida. Senhor, mostra como meus dias vão terminar para eu entender por que eu estou vivendo. Qual o propósito de viver? Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amonta tesouros e não sabe quem os levará. O que o salmista está tentando nos fazer refletir de forma poética é se você vive a vida só por viver, você está vivendo sem propósito. Porque a vida vai passar rápida demais, tudo que você ajuntou vai ficar aí. Será que é só isso a vida? Eu, Senhor, em que espero? Versículo 7. Tu és a minha esperança. Meu Deus do céu, que lindo. Livra-me das minhas iniquidades. Emudeço, não abro os lábios. Tira sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Ouve, versículo 12, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Senhor, vem com a tua mão sobre mim. Ele está falando e nos fazendo refletir. Não viva só de uma forma fútil, conquistando coisas, vivendo por viver. Não, viva com um propósito, viva para estar na presença de Deus. Por isso ele é confiante do livramento. Nossa leitura termina hoje num salmo conhecidíssimo também, que é o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então ele está mostrando alguém que estava atolado em confusões, atolado no pecado. Eu esperei confiantemente pelo Senhor, eu clamei. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, me salvou. Tirou de um tremedal de lama, me libertou. Vai anotando aí. Tirou do poço da perdição? Salvação. Tirou de um tremedal de lama? Libertação. Firmou os meus pés sobre uma rocha? Me equilibrou. Então vamos lá. Estou falando que cada salmo dá uma live. Ele me tirou de um poço. Salvou. Me tirou da lama. Me libertou. Me colocou numa rocha. Me equilibrou. Me firmou os passos. Me deu uma caminhada. Me deu um propósito. Me deu uma chamada. Só aqui já é um livro. Ele me salvou, me libertou, me equilibrou, me deu uma chamada. Colocou nos meus lábios, versículo 3, um novo cântico, adoração, novidade de vida. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Me deu um testemunho. Meu Deus, né? Então ele me salvou, me libertou, me equilibrou, me deu um propósito, me colocou um novo cântico nos lábios e me deu um testemunho. Não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira, ao mundo. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que o Senhor tem operado. São muitos os teus propósitos para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo.
Eu quisera anunciar, Deus. Eu quisera falar das tuas grandes coisas, mas são mais do que eu posso contar. Sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, acabou o silêncio. Então eu disse, Senhor, eu estou aqui. No rolo do teu livro está escrito a meu respeito. Me agrada fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Eu proclamei novas da justiça na grande congregação. Eu jamais fechei os lábios. O Senhor sabe, Senhor, eu nunca parei, eu tenho um testemunho. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da congregação tua graça e verdade. Ele está falando, Senhor, eu fui íntegro diante de ti sempre. Glória a Deus que o Senhor me tirou do lamaçal que eu estava e o Senhor me firmou na rocha. Senhor, não conte os males que me cercam, as iniquidades que me alcançaram, que me impedem a vista. Olha só, versículo 12 é um versículo lindo. Olha só, Senhor, não contabiliza as iniquidades que eu vivo. Não contabiliza as acusações que vêm sobre mim. As minhas iniquidades, olha o versículo 12, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, meu coração desfalece. O salmista está falando, cara, quando eu conto os cabelos da minha cabeça, minhas iniquidades são maiores que ela. Então, de acordo com a Bíblia, eu sou santíssimo demais, porque eu não tenho... porque eu não tenho iniquidade. Não podia perder essa piadinha infame numa segunda de manhã. O salmista está falando, cara, as iniquidades que eu tenho são tantas que são maiores que os cabelos da minha cabeça. Então, nessa linha de lógica, eu tô quase santo, tô puro. É claro que é uma brincadeira, tá, gente? Então, Senhor, compadece de mim. Versículo 13. Praza-te, apressa-te em me livrar. Dá pressa, Senhor, em me socorrer. Que sejam cobertos de vergonha os que demandam a minha vida. Que sejam cobertos de ignomínia quem quer o meu mal. Que sofram perturbação aquele que diz bem feito, bem feito. Senhor, seja magnificado. Olha o versículo 17, e assim termina a nossa leitura. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vimos muitos salmos de clamor e de libertação. Nossa frase é entrega e confia. Entrega e confia. Deus vai estabelecer o seu livramento sobre ti. Provai e vede, o Senhor é bom. Quantas frases lindas aprendemos hoje. Senhor, uma coisa eu peço e essa eu vou buscar, que eu habite na sua casa todos os dias da minha vida, para inquirir no teu templo, para me entregar na tua presença. Entrega e confia. Deus é grande. Que esta semana seja uma semana de você entregar e confiar. Que o teu mês, que começa amanhã, hoje é o último dia, não é isso? Hoje é dia 30, nem sei que dia que é hoje aqui, vamos ver. Hoje é dia 31 de março, último dia do mês de março. Entregue e confia. Consagra o teu mês que começa amanhã. Entregue e confia. Que abril seja o melhor mês do teu ano até agora. Pai, nós queremos orar em nome de Jesus Cristo. Entregando e confiando a Ti nossas vidas. Nossas vitórias, mas também nossos anseios, nossas preocupações. Nós entregamos e confiamos que o Senhor vai fazer coisas maiores, ó Pai. Nós entregamos o final do mês de março e o mês de abril que começa amanhã, seja um mês de bênção sobrenatural, seja um mês de respostas que vem do alto. Eu coloco os teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Fortalece seus braços, como nós vimos agora no Salmo 40. Tira-nos do lamaçal, firma os nossos pés sobre a rocha, coloca um novo cântico nos nossos lábios. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós entregamos nossa semana nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou subir agora essa live, vou só escrever entrega e confia. Essa é a nossa live de hoje, entrega e confia. Continuamos a largos passos no livro de Salmos, terminamos nosso dia 43 a leitura. Amanhã vamos avançar e continuar lendo os Salmos. Que Deus abençoe, Deus te guarde, entrega e confia. Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe teu dia. Nos vemos amanhã, às 6 horas da manhã, aqui ao vivo no Instagram. Fica na paz, Deus te abençoe.